Estamos de volta em nossa lição de número 2, que tem como tema o exemplo do governo de José no Egito. E neste bloco, vamos repassar algumas partes essenciais que são tradicionais em cada uma de nossas lições. Comecemos com o texto áureo. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Gênesis capítulo 41, verso 57. Na sequência, temos a verdade prática. O propósito da governança é, em última análise, buscar o bem do povo e prover-lhe meios para uma vida digna e feliz. E então, temos a leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 41, versos 46 ao 49. Era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente. E ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. O nosso comentário se divide em 3 pontos gerais. Quais sejam? Primeiro, Deus conduz José ao Egito. E temos aí então 3 subtópicos. Número 1, vendido aos ismaelitas. Número 2, na casa de Potifar. E número 3, diante de Faraó. O nosso segundo ponto é a elevação de José ao governo egípcio. E também temos aí 3 subtópicos. Número 1, os sonhos interpretados. Número 2, a sábia sugestão de José. E número 3, a ascensão de José ao trono. E por último, o terceiro ponto geral, o governo de José. Número 1, primeiro subtópico, reconhecendo o terreno. Número 2, definindo estratégias. E número 3, um governo bem-sucedido. Vamos fazer uma pincelada rápida sobre esses 3 tópicos. Inicialmente, o primeiro tópico, o primeiro ponto geral, Deus conduz José ao Egito. Em outras palavras, Deus usa as circunstâncias mais inesperadas aos nossos olhos para que José deixe a sua família e vá até a terra do Egito. Quais são essas circunstâncias inesperadas? Primeiro, ele tem sonhos. Nos sonhos parece que ele predomina sobre os seus irmãos. Também transparece no texto que poderia haver uma certa predileção de seu pai Jacó por ele. E essas situações causavam uma certa inveja nos seus irmãos. E eles então o venderam aos ismaelitas, e os ismaelitas, por consequência, o venderam a Potifar. E aí entramos no segundo subtópico. Encontramos agora José na casa de Potifar. Ali também ele revela as suas habilidades, as suas aptidões, e ele assume a administração, assume a mordomia da casa de Potifar. Mas uma situação, outra vez aparentemente inesperada, ocorre. A mulher de Potifar tenta seduzi-lo. Ele deixa as suas vestes e foge, mas esse ato leva-o a sofrer uma acusação de assédio sexual. Ele vai parar na prisão, e na prisão tem lá 2 prisioneiros da casa de Faraó que têm 2 sonhos. José os interpreta. Num dos sonhos,
um dos servidores de Faraó morre como predito. E no outro sonho, outro dos servidores é levado à casa de Faraó. Mas ali ele permanece por um bom tempo e se esquece, porque José tinha pedido a ele que, quando estivesse diante de Faraó, se lembrasse do socorro que ele tinha dado na prisão. Mas ele se esquece. E passam aí pelo menos 24 meses para que ele se lembre do sonho interpretado por José na prisão. É interessante aqui também frisar que na própria prisão, José revela também as suas aptidões, os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades, de tal maneira que ele se torna um administrador ali. Todos os demais presos passaram a lhe prestar contas e a estar submissos ao seu comando, à sua administração. E isso é importante frisar, porque essas foram as fases, essas foram as etapas pelas quais Deus conduziu José para que ele estivesse no lugar certo, na hora certa, no momento certo, para cumprir o propósito de Deus de ser elevado como primeiro-ministro do Egito e, com isso, como já disse no primeiro bloco, com isso também preservar a sua família, que se tornaria a nação de Israel e pela qual a história da salvação estava sendo construída. Pois bem, foi nessa situação que José apareceu diante de Faraó e interpretou os sonhos de Faraó, como veremos já no terceiro ponto da nossa lição, o qual deixaremos para o próximo bloco. O importante frisar aqui é que Deus não joga dados, Deus não trabalha com coincidências, Deus não trabalha com improvisos. Ou seja, do lado de cá, parece que são improvisos. Do lado de cá, parece que são coisas imprevistas, mas tudo está programado na economia de Deus para que os seus propósitos se cumpram e, nesse caso, não foi diferente. José tinha que estar diante de Faraó naquele momento. Não podia ser antes e nem depois, para ele se tornar o primeiro-ministro e conduzir o Egito segundo os propósitos que Deus estabeleceu.